Fala, turma, ó, vocês estão bem? Sou o Tuca Veloz com o oferecimento de Ricardo Sá e Vilela Produções. Está no ar o Palavra de Brother de número Taran, 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 taran. Fala, Tuca Veloz. 140 e... 140, cara. 140? 140. Eu adoro números fechados. 140, episódio 140, ó. 140 terças-feiras com o Brodinho aqui em nossa companhia, né? Na companhia de vocês, né, Brodinho? Isso aí. Então, se você tá aqui pela primeira vez, por gentileza, já se inscreve em nosso canal. Não custa nada pra você e a gente fica feliz pra caramba, né, Brodinho? Demais. E agradece demais Com um sorriso também. no rosto. Claro, ó. São exatamente 8 horas e 3 minutos. Nós estamos ao vivo em nosso canal, transmitindo nossas imagens e áudios em tempo real diretamente do melhor estúdio de podcast do planeta, que é o Na Colina Estúdio. Na Colina, perfeito para produtores de conteúdo. E para Isso você aí. que quer ter um projeto como esse ou parecido. Brodinho, quais são os Conte-me. serviços do Na Colina, cara? O mais procurado, com toda certeza, é o podcast. Mas quem quiser só realmente gravar um, entre aspas, fake cast, que tá O muito Fakecast, popular. exato. Hoje, com a campanha política, aí tem uma galera procurando, né? Isso, Pra gravar as isso também, né? entrevistas diamante. São as chamadas entrevistas diamante, né? Que é para o candidato se apresentar, ele faz um... Ele conversa com o entrevistador, né? Ou com o host do podcast sobre as melhores perguntas para que ele se venda, que ele se apresente como um candidato ali à disposição do povo, né? Que bacana. Então, se você quer ter o seu projeto ou fazer algum serviço dentro desse estúdio maravilhoso, de qualidade, como é que faz, Brodinho? Arroba na Colina Estúdio lá no Instagram, você tem um linkzinho no perfil que você já vai direto para o WhatsApp aqui do estúdio, para marcar o seu horário. Aí sim. Como é que você tá, Eu Brodinho? estou ótimo. Primeiro eu queria lhe Tem o dese- café. Que bom. Primeiro eu queria Isso lhe aqui. desejar feliz aniversário, tá, cara? Ah, obrigado. Muitas felicidades, muitos anos de Puta merda, vida. escondi o dia todo e você faz isso. Muitos anos. Aniversário do Brodinho hoje, viu? Aniversário do Brodinho. Hoje, terça-feira, dia 27. É que dia é hoje? É, isso mesmo. Aniversário do grande Que Brody. desgraça. Feliz aniversário, Eu meu irmão. tentando Tudo de esconder. bom pra Obrigado, você. muito Quando obrigado. terminar, quando a gente tiver em off aqui, eu dou o seu presente, beleza? Obrigado, meu amigo. Ô, Brodinho, Dependendo, eu recuso. vamos chamar nosso convidado, meu irmão? Vamos nessa. Tuca Veloz, nosso convidado de hoje é jornalista, radialista, funcionário aposentado do Tribunal de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe, perdão. Foi chefe do Comissariado do Juizado de Menores e diretor da Ensurb. Foi vereador atuante por Aracaju e hoje disputa novamente uma vaga na Câmara de Vereadores da nossa capital. Então, para o nosso papo de hoje, eu peço que vocês daí de casa batam palmas daí, que nós batemos palmas daqui, para Bertolino Menezes. Aê! Meu amigo Bertolino, uma Prazer. satisfação, cara. A satisfação, Tuca, tenha certeza que é minha. Eu quero primeiro saudar a sociedade aracajuana, né, a quem devo satisfação pela minha vida pública, a quem passei um período na Câmara de Vereadores prestando continência a esse povo, porque o vereador é um servidor público, é um cidadão que tem que estar a serviço da sociedade de um modo geral, independente de questões políticas, independente de partidos. Ele ali é, mais do que nunca, o porta-voz da necessidade do aracajuano, aqui em Aracaju. Quero saudar meu querido amigo Tuca e quero dar um testemunho. Na vida, Tuca, a gente tem amigos e amigos, né? Amigos, e as aspas são utilizadas em alguns momentos. Às vezes em vários, né? Exatamente. Você é aquela figura humana extraordinária que Deus botou na minha vida enquanto amigo, enquanto cidadão, enquanto homem de bem. Temos uma relação de amizade há muitos anos, sempre com respeito recíproco. E toda vez que eu falo com você, seja pelo telefone, seja o abraço presencial, seja o que for, ou que lhe vejo dando um show belíssimo pelos grandes momentos dessa cidade de Aracaju, a exemplo do Forró Caju e tantos outros, né? Aquilo me deixa emocionado porque você está no meu coração. Não estou dizendo isso porque você é quem domina esse programa. Estou dizendo isso porque quando eu falo dessa forma, quem está falando não é Bertolino apenas, é o coração de Bertolino. Então sinta-se cumprimentado e eu agradeço pela oportunidade que você me dá em ser seu amigo e em estar aqui nesse belíssimo programa. Ô, meu irmão, cumprimentado e honradíssimo. Obrigado, emocionado também. Obrigado de você quando fala, você é um tiro, viu, bicho? Obrigado de coração. Não estava esperando por isso, fico feliz de verdade. E, obviamente, agradecer, cara, por você ter disponibilizado aí. Eu sei que nessa reta aí, já quase perto, né, eu sei que o seu tempo é muito corrido e eu agradeço por você ter disponibilizado um espaço na sua agenda para vir bater esse papo. Mas meu pai sempre dizia, tempo é questão de preferência.
E você é a E preferência, né? digo mesmo, viu? Eu devolvo o que você falou aí agora no início. Idem total aí. Você é um amigo, irmão, você sabe disso. E tamo junto. Então, Bertolino, pra galera que não lhe conhece, eu sei que muita gente lhe conhece, né? Mas galera que nos assiste aqui, quem é o Bertolino Menezes, cara? Bertolino Menezes é aquele, desculpe, Aracajuana. Eu estou afônico, já estou há uma semana com a virose e estou hoje falando com uma certa dificuldade. Eu espero que ser compreendido nesse item. Mas com certeza falarei tudo que esteja relacionado a Aracaju, esteja relacionado à minha vida, tanto profissional como política, como pessoal, se for a necessidade. Mas Bertolino Menezes é aquela figura, às vezes até considerado como uma pessoa fechada, uma pessoa que não bate palma nas costinhas nas costas das pessoas, aquelas palminhas que o político costuma fazer, e às vezes nega um sorriso, mas só Deus sabe o que é Bertolino interiormente. Porque às E os vezes. amigos, né? E os amigos, né? Porque às vezes você é julgado pela sua caricatura, o que é um equívoco muito grande. Eu tenho, acho que 70%, 80% dos amigos de hoje, no mínimo isso, que hoje, modéstia à parte, me admiram, comungam dos meus pensamentos, às vezes, claro, com divergências, mas divergências que nos respeitamos, muito embora eu discorde de algumas, mas isso é natural do ser humano, isso é natural da democracia. Então eu tenho muito orgulho de hoje em Aracaju, uma cidade que foi adotada e que tem um conceito que Deus me deu e que o suor do meu rosto ajudou a construir essa história, esse legado que com certeza, quando eu falo em legado de Bertolino Menezes, aí eu faço aquele desafio, Tuca, que é de dizer aqui, olhando para as câmeras do seu programa, que eu nunca precisei de um empresário. Aliás, eu nunca busquei, nem nunca quis ser atendido, no ponto de vista político, nessa minha vida política, de um empresário que tenha uma relação principalmente ligada à Prefeitura de Aracaju, para que isso não me deixe, como diz a história, como diz o sertanejo, comprometido, de rabo preso, desculpe a expressão. Com isso eu quero dizer que não é orgulho da minha forma. Aliás, é orgulho por Deus ter me dado essa orientação. Mas quando eu digo isso é porque quando eu vou para a Câmara, Tuca, a minha satisfação é o povo. E hoje é muito fácil na política, e é por isso que ela está desacreditada, que a maioria esmagadora dos políticos brasileiros, essa maioria trilha exatamente por esse caminho. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Mas o que eu sugiro à sociedade e ao eleitorado aracajuano, o eleitorado sergipano, aliás, o eleitorado do Brasil, que mesmo algum amigo tenha pedido o voto para alguém, você pesquise a vida desse alguém, pesquise a história. Se foi um cidadão como eu, por exemplo, que já passei pela vida pública, veja o passado, veja o comportamento, veja se ele cometeu o mínimo da ilicitude. E aí eu me credencio a dizer que esse desafio vai me levar à glória. Por quê? Porque eu não devo satisfação a ninguém nesse aspecto do que a própria sociedade de um modo geral. Então pesquisem a vida de Bertolino, mas pesquisem a vida de todos, porque no dia que o brasileiro, Tuca, se conscientizar de que ele tem que escolher, pesquisando a vida de cada um, sobretudo na área pública, se ele já exerceu algum cargo público, que foi o meu caso, se ele cometeu o mínimo de ilicitude. A partir daí você toma uma decisão. Aí o Brasil seria diferente, totalmente diferente. Então eu agradeço muito em ter o apoio dos amigos. Eu quero ser vereador de Aracaju para discutir os interesses de Aracaju. E quem está me levando a essa situação é um grupo de mais de 200 amigos, pessoas idôneas, pessoas de todas as classes sociais que acreditam no meu trabalho, que acreditam em mim e que me conhecem ao longo de 10, 20, 30 anos, a exemplo de você. Então, mesmo que essa pessoa peça o voto, mas
pesquise, vá no YouTube, Procure todo saber, mundo né? hoje procure, veja o meu passado na Câmara de Vereadores, por favor, veja se eu tenho um deslize lá, e pode chegar no meu Instagram, a quem eu recorro para que participe do nosso Instagram, Bertolino Menezes, e aí você diz, Bertolino, você foi dar uma entrevista à Tuca, mas não é isso que você está dizendo. Você cometeu uma ilicitude quando você estava na Câmara. Você se comprometeu com o poder econômico na hora de discutir o plano diretor. Você se comprometeu na hora de discutir o aumento da passagem de transporte coletivo. Qualquer coisa que esteja ligado. E é por isso que eu evito muito, faço a campanha com um esforço muito grande, um sacrifício muito grande do ponto de vista financeiro, porque uma campanha é uma coisa volumosa. Tenho hoje o orgulho de dizer e a satisfação de dizer que do lado de Emília, no PL, que é a minha prefeita, é o número 22, eu estou sendo amparado, mas amparado legalmente, amparado para aquilo que a lei lhe dá direito, amparado pelo que está na própria Constituição, que é o amparo público, o amparo financeiro, mesmo que limitado, mas eu estou dentro da legalidade. Então isso para mim é um orgulho. É uma eleição difícil, mas quem tem tantos amigos, tantos amigos, tantos amigos como eu tenho, multiplicadores, eu não tenho receio de nada. Nossa campanha é isso. Bertolino Menezes é isso. Jornalista, que já atuei muito pela TV Sergipe, passei até pela chefia do jornalismo por muito tempo. TV Atalé também no jornalismo. Você foi editor-chefe, né, da TV Sergipe, né, do TV jornalismo. Sergipe eu fui chefe de jornalismo do departamento. Fui editor-chefe do Bom Dia Sergipe por muito tempo. Fui editor-chefe de telejornais, dos telejornais. Entendeu a porta trancada, né, Bradinho? É, Entendeu a e porta... aí, eu quando entrei aqui no estúdio, só um adendo a essa conversa, a primeira coisa que fiz foi Entrou e trancar a passou a porta, chave. porque eu era o editor-chefe do Bom Dia Sergipe e na hora do programa a gente não podia, ninguém tinha acesso, né? Só um técnico, se eventualmente desse um problema técnico, o que não ocorria. Eu achei de passar a chave, daqui a pouco alguém bateu. Sabe quem bateu? O dono do O dono do estúdio. estúdio. Depois me trancaram logo eu. Pois é. Do lado de fora, né? Logo o rei, né? Aí eu fiquei, mas é assim, né? Então, é esse Bertolino que ama Aracaju, que ama muito o Riachão do Dantas. Minha história de criança, de adolescente, de jovem, foi fincada no município de Riachão do Dantas, em Tanque Novo, povoado. É uma sua terra querida, né? Você fala muito sobre povoado, Riachão, né? Você gosto sempre fala muito. bastante de Riachão. E aí, sim, fui, assim, muito danado quando era criança lá em Riachão, e um pouquinho em adolescente. Era meio danado, né? Jogava minha bolinha, nunca prestei, porque eu tinha que garantir vaga, tinha que comprar a bola Nunca e levar. prestou jogando bola, fale claro, pra galera não fazer esse corte É, aí, mas né? quando eu... né? É, É porque o cara exato. pega, nunca prestei, diz, olha aí, ele mesmo tá dizendo. Nunca prestou jogando bola, ruim de bola, perna de Jogando pau. bola, perna de pau. Mas aí eu tinha duas bolas, porque uma podia furar e eu levava a outra de reserva Pra deixar... e garantia a minha vaga lá no time. E naquela Era o época, dono da bola, então tem que estar dentro do jogo. e naquela época, um tirava um time, outro tirava outro. Eu era o último a ser tirado porque ficava correndo de mim para não tirar, porque eu não jogava bola que presta. Mas é essa a história de Riachão, a história de Tanque Novo, a história do povoado Bonfim, onde toda a minha família, meus avós, meus pais, meus tios, toda a raiz nasce no povoado Bonfim, que se chama também da Samba, que é um povoado que fica próximo a Palmares, bem próximo, que é onde hoje se celebra o Festival de Inverno, que a prefeita de lá, Simone, teve uma ideia maravilhosa, e eu espero que o próximo gestor também mantenha isso, né? Uma festa fantástica, um lugar frio, dá 10, 12 graus naturalmente, É coisa boa. e hoje foi criado o Festival de Inverno lá em Palmares, que é município de Riachão. Então a minha história da juventude, da adolescência, da criança principalmente, foi fincada no município de Riachão, entre Tanque Novo, que é um povoado, e Riachão do Dantas, né? Depois, estou aqui, vim para Aracaju, fui adotado por Aracaju, pela sociedade,
e a partir daí eu comecei a construir a minha vida, né? Fui para o Tribunal de Justiça, passei num concurso, fiquei em 80, 81, salvo engano, depois me aposentei, fui chefe do comissariado também com o doutor Zé Rivaldo, que foi o juiz de maior destaque de menores de toda a história do judiciário sergipano. Doutor José Rivaldo Santos foi essa figura humana que, na verdade, era até criticado pelo zelo que ele tinha com a criança e o adolescente. Era uma das né? perguntas que eu ia fazer. Vem daí essa sua preocupação com a criança? Vem enquanto... daí. Eu já tenho uma paixão muito grande por criança. Sim. Eu costumo dizer que se eu ganhasse na Mega Sena, sei lá, se eu tivesse muito dinheiro, eu iria fazer um local para crianças necessitadas, né? Mas assim, de pequeno até a formatura. Formou-se, qualificou-se, pode ir, Pegue seu caminho. alcançou a sua vida, né? Criou independência, tá aí o seu caminho. Para mim era a maior glória da minha Eu vida. digo isso que eu lhe conheço já há um bom tempo, né? E sempre soube, sempre percebi essa sua preocupação com a criança, né? E a gente Adoro. falando agora do juizado infantil, né? Eu disse, pô, Exato. veio daí então, talvez, não sei. Aliás, Tuca, E antes também, né? sempre gostei, né? Tenho afilhados inúmeros, né? E sempre tive esse sonho. Mas tem coisas que, pela condição financeira, a gente fica limitado. Mas Deus sabe o quanto eu gostaria de ter essa oportunidade. De repente, eu faço até alguma coisa hoje, bem menor, infinitamente menor, que talvez seja mais importante na visão de Deus do que eu gostaria de fazer. Mas é isso aí. Vim para Aracaju, passei no concurso do Tribunal de Justiça, trabalhei por um bom tempo, não sei, vários anos, TV Sergipe, TV Atalaia. Passei pela Tribuna de Aracaju, à época, que era do ex-prefeito Heráclito Hollenberg. Rádio Cultura, eu fui freelance lá com o Carlos Fiel, um amigo que eu gosto muito, um amigo do coração, que era o diretor de jornalismo naquela época. E fui também para a Associação de Engenheiros Agrônomos, editei o jornal por muito tempo. E na revista Memórias de Aracaju, do Tribunal de Justiça também, eu passei um bom tempo lá como editor dessa revista. Aliás, foi criada na época que eu estava lá no tribunal, porque eu trabalhava no juizado, mas teve um período que eu estava no tribunal. E aí eu fiz isso aí. E uma série de outras coisas, né? Fui também assessor da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, fui diretor lá da Insurb também. Enfim, e é essa a minha vida que eu toquei. Agora me diga uma coisa, Bertolino. Você, obviamente, é um cara que já tinha suas funções. Sei que você é empresário também. Fazendo um adendo no que você falou no início, que é interessante. Eu sempre digo isso para todo mundo, quando a galera fala sobre político, né, e sobre a média que político faz, né, eu disse, rapaz, Bertolino é engraçado, foi uma coisa que me chamou a atenção. Ele é um político que não é político. Se ele não gostar da pessoa, se ele não faz aquela carinha bonitinha, né, para ganhar voto, né, você é um cara super sincero, eu acho isso bacana, você, essa autenticidade, né. Por que a política, Bertolino? A política é uma missão, né? A política é uma missão, para quem sabe utilizá-la como missão, para quem sabe utilizá-la como um porta-voz dos interesses, das necessidades da sociedade, sobretudo os mais carentes, né? Mas também não é só isso. Ela, por incrível que pareça, quem me botou no mundo político, eu trabalhava na TV Sergipe, trabalhava no juizado, tal, jornalista atuante ali e tal, mas quem me botou na política foi o doutor Zé Rivaldo, o juiz de menores. Não sei, de uma hora para outra ele disse, eu trabalhava com ele mesmo, era chefe do comissariado, e ele disse, você tem que entrar na política porque a política precisa de você. Palavras dele. E eu não tinha, sabe, eu vivia muito a política porque eu era, entre outras coisas, na televisão, editor-chefe Você tem muitas Bom Dia atribuições, Sergipe. né? Exatamente. Né? E aí, essa época, eu era editor-chefe do Bom Dia Sergipe, e em sendo editor-chefe, eu tinha penetração em todos os segmentos políticos desse Estado. Da época de Seixas Dório, as autoridades todas passaram, não pela minha mão, né, mas pelo nosso programa. Então, eu criei uma afinidade muito grande com a classe política. Ele lá, a classe lá e eu cá. Eu, enquanto jornalista, enquanto editor de um programa, e os políticos exercendo os seus respectivos mandatos. Mas eu via naquela época, eu via tanta contradição que eu achava, sabe, isso aqui não é. Mas o próprio doutor Zé Rivaldo disse, não, você precisa ir porque você está concordando com o que está aí. Eu digo, mas concordando como eu não concordo com o que está aí. Então você tem que entrar, você tem que ser testado
para ver se você consegue, de alguma forma, fazer a diferença. Mas fazer a diferença é uma gota d'água no oceano. Mas eu digo, mas eu não vou ter essa força toda, essa representatividade toda. Ele disse, mas você faz a sua parte, você contribui. É uma gota d'água no oceano que se dilui e ninguém vê, mas Deus sabe o que é a sua pretensão. E fui assumir em 3 oportunidades, só que tudo sendo suplente. Um dos momentos que eu assumi por 2 anos foi, primeiro quando o Dera foi governador, que puxou o Elbinho para a Secretaria de Turismo. Segundo foi quando eu era suplente, o pastor Johnny ganhou a eleição, Fábio Metidieri, que é o governador hoje, também ganhou, e aí surgiu a vaga 2 anos como titular, né? E eu não tinha aquela questão de, sou aliado do prefeito. Mas eu sou aliado do prefeito e sou da bancada do prefeito, mas não fui eleito para bater palma para ele quando ele está errado. Eu não fui eleito para dar amém a prefeito nenhum. Não fui. Então eu tinha minhas posições, sabe, e às vezes até alguns colegas lá, né, comprometidos com o sistema, né? E você sabe que tipo de compromisso é esse? Você é muito radical. Você, como eu vi mesmo de um presidente da Câmara na época, não preciso citar nome, ele disse, você é desagregador, porque os esquemas estavam na minha mesa e eu não aceitei nenhum. E na época que a gente foi discutir o plano diretor, que o plano diretor é o projeto mais importante para uma cidade. É algo que você sempre bateu a vida toda. Bastante, né? Eu lembro disso. E na hora que você bate no plano diretor, meu amigo, o mundo desaba. Sabe por quê? Porque você mexe com o poder econômico mais forte de uma cidade, né? Empresários. O que você imaginar, né? Eu cheguei a intitular um grupo de colegas vereadores de a bancada do cimento. Porque o que era de interesse público era literalmente reprovado nas nossas discussões e nas nossas votações. Mas aí você tinha um porta-voz que orientava, que recebia. Era uma linha de comunicação. Você ia votar aquele dia, que a gente, todo dia tinha votação, no período eram sessões especiais. Aí você tinha um porta-voz do além, né, do espaço sideral, vinculado à base, né, os representantes desse além, dentro do plenário discutindo. Aí ele recebia uma coisa explícita e passava, né? Chegou um dia, nós éramos 21 vereadores. Na cara dura mesmo. Na dura, sem imaginar. Aí chegou um dia que eu disse... Aí a votação era sempre assim, 15 e 16, nós éramos 21, a 3 ou a 4, outros abstinência de um, né? Uma vereadora, inclusive, uma vereadora que não era aliada da administração, né? Também não quero dizer nome, nem quero dizer partido, para não dizer que eu estou aqui fazendo campanha contra alguém. Não. Quem faz campanha contra um político é a própria consciência dele, são os atos, são as ações que ele empreende durante seu mandato e durante sua vida pessoal e pública. Aí eu dizia, rapaz, vocês precisam, a coisa era tão escandalosa, vocês precisam mudar o placar. 15, 16, 17 a 21 é muito pouco. Pegue, bote 12, tire uns 4 do lado de vocês, da base. Vai ganhar do mesmo jeito. Da bancada do cimento, mande votar contra. É para dar um equilíbrio, para alguém lá na rua, né, achar que vocês estão corretos, que há um radicalismo na decisão, porque eles não votavam no que eles tinham conhecimento. Vereadores que está sentado do meu lado, um médico, aí eu posso dizer, porque médico tem centenas, que dizia, voto com o relator. Aí eu dizia, qual foi o artigo que o senhor votou e o que é que diz esse artigo? Aí ele disse, meu voto é com o relator, só votava com o relator, sem saber nem nada, né? Aí ele me cutucou assim, rapaz, não faça uma pergunta dessa pública, não. Não me aperte, não. Bem assim, né? E eu não aguentava, né? Aí eles começaram, 12, 13, 12, 11, eu digo, diminua mais, que você tem folga demais, né? Então, o plano diretor, que é o projeto mais importante dessa cidade. Desculpa te interromper, já que tocou nesse assunto,
Fala um pouco sobre o plano diretor e qual é a sua briga em relação a Não, isso. a minha briga, que não é uma briga, é uma divergência salutar. Sua luta, na verdade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo só, porque se você for falar sobre o plano diretor, a gente tinha que ter 10 programas desses. Mas, por exemplo, você tem aqui, se você chegar em Copacabana do Rio, e você observar, os prédios são todos colados. Aí o cara diz, não, mas não tem nada a ver, não, é bonitinho, não sei o quê, tal, tal. Aquilo é uma violência. Eu não estou falando só do meio ambiente, não, que é onde há Fecha a cidade a toda maior ali, né? crescimento. Pronto. Aí quem mora a partir dali, no fundo, não tem ventilação. Então, na hora que uma construtora pega uma construtora que não respeita os direitos da sociedade, muito embora divulgue o contrário, que ela pega uma região, Tuca, de 10 mil metros quadrados, por exemplo, vou construir aqui 4 torres. Claro que se ela botar 50 andares, é diferente dela botar 12, mas 50 andares você vai estrangular a cidade para o resto da vida. Aí ele bota, porque ele tem de 12, de 15 andares, ele tem mais 30, né? Mais 10, mais 20. Então aquilo ali gera um recurso muito grande para a construtora. Aí ele tem que dar um distanciamento de um prédio para outro, por exemplo. Eu estou falando a grosso modo. Aí ele tem que dar Circulação, essas coisas. circulação. Pronto. Área verde. Inclusive, hoje, o mar está invadindo aqueles Pronto, prédios exatamente. todinhos ali, né? No Rio de Janeiro, né? Aí ele tem área verde para absorver a água, para dar beleza, para dar naturalidade ao ambiente. Claro que se ele disser, não, em 10 mil eu tenho que gastar 2 mil metros de área verde, aí a Câmara vai, não, você pode gastar só 1.000. Ele ganhou 1.000 metros quadrados, em áreas nobríssimas, né? Mas ele esqueceu que por detrás daquilo está o ser humano. É um exemplo entre centenas de exemplos. Se você perceber, só para concluir essa parte, você vai na Jorge Amado. Aquilo ali é a maior... Você não tem calçada na zona sul de Aracaju, na 13, no Jardim, em lugar nenhum. A calçada de um prédio é do tamanho desse birô aqui. Aí você chega ali, na Jorge Amado, vai direto, tem Paulo Bedeu ali. De frente você tem um prédio bonito, fantástico. Construtora construir. Aquilo é a pista, rapaz. Para sair na cimenteira, pelo amor de Deus, um prédio construíram ali, venderam e acabou. Aquilo ali, Tuca, é para o resto da vida. Não é uma coisa que vocês, não, daqui a 2 anos passa, é o resto da vida. O que é que acontece? Veja o estrago que faz isso aí. Você tem que arrodear, passar pelo Marcha, passar pelas Casas Bahia, passar por aquela outra loja que foi o Bom Preço, esqueci agora, que até sou sócio assim, associado lá, enfim, para você sair do mesmo lugar que o prédio obstruiu. Mas aqui são milhares de carros que passam por aqui, enfrentando um duro congestionamento. Engarrafamento brabo, que era pesado, gastando gasolina pelo resto da vida, quando na verdade esse prédio poderia não existir, você fazer em 30 segundos aqui, o que você gasta às vezes 20, 30 minutos você fazer aqui. Aquilo ali é plano diretor, Tuca. Aquilo ali é plano diretor. Graças a Deus o Ministério Público Federal deu uma travada na zona de expansão. A avenida principal da zona de expansão, ela não passam 2 ônibus, não tem acostamento. Se vier de lá para cá e tiver uma bicicleta, um tem que se encostar. A avenida principal da zona de expansão. Passando lá pelo... Eu conheço muito a realidade de Aracaju. Passando no fundo do Brisamar, do Horto do Carvalho ali, a avenida principal. Então isso chama-se plano diretor, fora uma centena de problemas que estão aí à deriva dos interesses, né? E da boa vontade dessa gestão que tem 8 anos. O plano diretor foi judicializado na minha época porque era tanto absurdo que a gente recorreu, fazendo justiça também a doutor Emerson, vereador comigo na época, que lutamos e levamos para a justiça e foi a justiça suspendeu, cancelou todo aquele processo de aprovação. E aí eu vou reclamar, vou falar da gestão municipal, mas o plano diretor era já para ter sido reavaliado, já era para ter em prática. Você errou. Então a justiça errou, não foi? A justiça errou em primeira instância, em segunda instância foi o doutor Ricardo Musso, salvo engano, enquanto desembargador, que julgou
e deu direito ao que a gente estava defendendo. Então foi a justiça, foi o desembargador, não foi assim, não sei o que, mas em cima de Bertolino, o cara pode dizer, o plano diretor não foi aprovado por culpa sua, como foi dito isso várias vezes. O plano diretor de hoje, que ele é que dá o desenho da cidade que você quer, até porque na discussão da revisão do plano diretor, você tem que ouvir toda a sociedade. São as audiências públicas que você tem que fazer em cada bairro de Aracaju, ouvindo a população. Mas a população fala aqui e não é ouvida aqui. O vereador que representa essa população aqui, seja lá de qual for o bairro, que o vereador de Aracaju, quando chegar aqui, ele nem quer saber se Dona Maria, se seu José, se Antônio, sei o que e tal, deu a opção, opinou por um plano diretor de outra forma. Calçada em Aracaju, mobilidade urbana, transporte coletivo, calçada em Aracaju, roda em Aracaju para você ver se tem 10% de calçada que respeite, não somos nós não, que somos, temos, graças a Deus, a nossa condição de ir e vir, mesmo tendo dificuldade de subir a calçada, descer outra, pegar uma garagem, enfim. São os especiais. Eu vinha cadeirante não roda, tem que ir pra rodar rua. Como? Tem que ir pra rua. Eu vinha com Matheus, de lado, passando pela Rio Grande do Sul, não esqueço não, cadeirante no meio da rua, rapaz, do lado do transporte, do cordo, do ônibus, do transporte normal, sujeito a ser atropelado, porque não tem um plano diretor que respeite essa situação. O plano diretor é de 2000, 24 anos atrás. Esse prefeito que aí está passou 8 anos e não fez porque está judicializado, porque o Ministério Público, em uma das audiências, estabeleceu que a prefeitura podia... houve uma ação do Ministério Público, aliás, foi de um órgão, aí eu esqueci o nome agora, e o Ministério Público deu a oportunidade de que a prefeitura atendesse aquela alegação desse segmento aí, e eu infelizmente esqueci o nome, foi algo voltado para a questão da arquitetura, e a prefeitura preferiu deixar correr na justiça. Pronto, foi muito cômodo. Quando você vai cobrar, não, está na justiça. E a justiça, porque não houve compromisso com a sociedade aracajuana, não houve responsabilidade. Não houve nenhum interesse, como não houve durante a gestão, que agora está asfaltando tudo, que você chega às 10 horas da noite, é máquina, não sei o quê, são as praças fechadas reformando, né? Você tem 100 praças, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma no Augusto Franco, botando em pontos estratégicos, para dizer que a gente está reformando a praça, e 8 anos para fazer isso. Por que não fez? Falta 1 mês e pouco para a eleição, aí vamos fazer. É chamar o eleitorado aracajuano de bobo, rapaz. De bobo. Você tem 8 anos, ou seja, você tem 24 meses, né? Para fazer, você vem fazer faltando 2 meses para a eleição. E 22 meses lá atrás. Então essas coisas revoltam, essas coisas deixam a gente revoltado. Muito profundamente. Para quem está enxergando aquilo ali. Então, é esse o Bertolino que gosta de discutir Aracaju, que gosta de discutir os problemas de Aracaju, partindo do Mosqueiro, com aquela coisa maravilhosa, que naturalmente não tem uma coisa mais bela em Aracaju do que o Mosqueiro. O pôr do sol do Mosqueiro, a Croa do Goré, o Viral, aquilo ali é espetacular. Aracaju é maravilhoso. Aracaju Rapaz, tem vários muito bonito. pontos, vários Você lugares tem maravilhosos. o estuário do Rio Sergipe, até eu conheço tudo isso aí. Aí você tem uma feirinha, hoje parece uma favela. Faz vergonha você ter um turista ali, porque é uma barraca que não há disciplina, nada, vezes nada. Aí eu estive lá semana passada, uns 3 semanas mais ou menos. Não, mas agora o prefeito disse que vai... Agora, meu amigo, agora. Como é que você quer estimular o turismo em Aracaju, uma cidade extremamente aconchegante, bela, calma, tranquila, muito diferente desses grandes centros aí? Como é que você vai estimular o turismo em Aracaju? Como é que você vai estimular o turismo em Aracaju se você não qualifica o profissional? Nós temos, e com todo respeito aos profissionais, nós temos uma das piores qualidades de atendimento na rede hoteleira, nos bares, na rua, no que for, a parte humana. Mas não é culpa dessa pessoa, não, é porque ela não foi qualificada.
Não existe um programa de qualificação, a não ser a Fundad, que fica naquele feijãozinho com arroz. Olha, tem 30 empregos, sei para quê, e você não vê na prática absolutamente nada. Então, qualifique o profissional, qualifique o garçom, qualifique o atendente, para que você, a partir daí... Porque não tem coisa que cative mais, Tuca, de você faz uma viagem, um turismo, para qualquer lugar do mundo, quando você chega numa loja para comprar alguma coisa, qualquer coisa, você pega um atendente aqui, um atendente ou uma atendente, e ela lhe trata com carinho, com aconchego, aquilo ali marca pro resto da vida. No dia que você voltar, você vai querer ir lá. Até mesmo, às vezes até para não comprar, mas para ver se aquela pessoa está lá, porque marca. E Aracaju não tem essa marca de marcar com qualidade o profissional que atende o próprio aracajuano e o turismo de um modo geral. Bertolino, falando sobre seu tempo como vereador, né? Você foi através de suplência, né? Existe uma limitação quando você é suplente ou quando você Não, eu costumo dizer que suplente é uma coisinha assim, né, que está do seu lado. Suplente é o seguinte, é o cidadão que não se elegeu, mas ele é o primeiro, né? A suplência de qualquer Chegou coisa, perto, né? bem Da perto. universidade, você faz o Enem, você é o primeiro suplente e tal. Primeiro, segundo, terceiro e tal. Aí você tem lá os titulares do seu agrupamento político. Aí precisou sair para ser remanejado para uma secretaria, Sim, precisou fazer um tratamento de saúde alongado, qualquer coisa, se afastou, o suplente assume. Mas o suplente assume aquele que é subserviente, que não é o caso de Bertolino, como nunca foi, e pesquise Bertolino nos anais da Câmara, e aí ele vai para ali bater palma pro prefeito. Por que ele vai bater palma? Porque ele tem medo, o suplente sai qualquer hora. Se um prefeito ou um governador puxa o titular para uma secretaria, o que vai para ali, ele vai refém de tudo e de todos. Mas aquele que não tem entendi. sentimento, que não tem vergonha, não tem consciência e não tem compromisso com o povo. Aí eu recomendo, consulte os anais da Câmara e veja como foi que Bertolino se comportou no período em que ele passou pela Câmara como suplente. Por quê? Porque se você contraria o rei diz, olha, secretário, venha para o seu lugar e o suplente vai para casa. E muitas vezes até nem avisa. No outro dia ele chega lá, o lugar é dele, sai daí. Você está falando muito contra o chefe. É o xadrez, né? Sai. E agora eu vou. Não, vá para casa. Fazer o quê? Não sei, é problema seu. É o suplente. Agora, se dobrar e se render por causa de uma suplência de vereador, eu nunca fiz isso. E o que mais me deixa satisfeito e orgulhoso é que toda a minha posição, que não é radical, como é interpretada por muitos, né, que não gostam dessa forma de ação que eu empreendi na Câmara, quando passei por lá, que é da minha independência com o executivo na hora que ele estiver cometendo um equívoco, né? O grande problema é esse. Bertolino é radical. Mas eu sou radical. Se eu chego aqui, o cara pega o IPTU, o cara paga 1.000, ele bota para 2.000. Eu sou radical dizer que ele está cometendo um crime. Não estou dando esse exemplo, eu estou dando esse exemplo só de forma hipotética. Mas nós temos inúmeros exemplos aí. Eu sou radical quando digo que o centro de Aracaju, o centro comercial, muito bom, muito importante. Ele está morrendo, literalmente morrendo, e principalmente por a falta de estacionamento. Não adianta, Tuca, nenhum empreendedor botar uma loja de vender ouro se ele não tem estacionamento na área. E aí foi prometido, numa gestão passada, né, e fazendo, não foi essa, de que iria fazer estacionamento ao longo da rua da frente. Você tocou na ferida de Brodinho, não foi, Brodinho? Foi o que o Brodinho falou quando você chegou aqui. Estacionamento no centro, não foi, não? Não, mas eu queria um estacionamento pra eu ganhar dinheiro com estacionamento. Ah, não. Cada uma do Aí cara. você tem que fazer o seu, né, pô? É claro, eu queria um terreno meu lá Aí tu pra eu tem- botar um estacionamento meu. Aí tu tem que comprar um terreno e fazer. Pois é. Eu acho bom, você enquanto empreendedor... E tem bastante lá, para privativo tem bastante. Quem lá, não né? queria um terreno para construir? Rapaz, Mas é. eu estou falando do que é público, do que é voltado para o geral, né? Eu estou falando da necessidade de você criar estacionamento no centro da cidade. Que seja pago, não tem problema. 3, 4, 5, sei lá, né? Mas houve uma promessa para fazer um grande estacionamento na Rua da Frente, no estuário do Rio Sergipe, tal, que não ofendia o meio ambiente, porque também tem que respeitar o meio ambiente, mas ficou na promessa.
Então o centro está literalmente acabado. Se você for no centro, você vê inúmeras e inúmeras lojas fechadas, ou alugadas, ou vendas. Falta não de sei o que, estacionamento. E daria, Não, principalmente falta de estacionamento. O resto é covardia, porque, por exemplo, olhe o que é a poluição visual daquela fiação do centro, do miolo de Aracaju. Aquilo ali não existe mais nem no interior avançado. Aquilo ali tem que ser subterrâneo. Aí eu vi numa entrevista, que eu sou um pouco curioso, até pela minha condição profissional de jornalista, um cidadão, um candidato aí, também não quero dizer o nome, é um candidato, homem. Mas ali é muito difícil, ali é isso e aquilo para fazer subterrâneo. Rapaz, o homem vai para a lua. Não existe dificuldade para o homem, existe boa vontade. Mas quando a gente ganhar, a gente vai estudar melhor isso. Está no poder há 8 anos. Não é o prefeito, foi um aliado importante dele e hoje percorre as ruas em busca do apoio eleitoral, né? Então é isso, centro acabado, e uma cidade belíssima. Qual é o cidadão que vai fazer turismo numa capital que não tem o interesse de conhecer o centro, de conhecer um mercado belíssimo, de almoçar ou jantar ou tomar um café no mercado, de ser curioso para conhecer, né, até das próprias ervas, né, que produzem o chá, tudo que você imaginar. Aqui não dá. O turista vai para o centro da cidade, ele vai pegar logo um buraco no calçadão, que eles tapam ali ligeirinho, vai pegar uma poluição visual extrema, né, e não tem onde botar o seu carro, acabou. Não tem, porque até o estacionamento privado, você não tem espaço. Você tem que ficar na fila. Ou então dar a chave ao recepcionista lá para ele fazer a manobra ali, né? E arriscar o que tiver lá. Não tenho provas de que, nem nunca vi falar que houve furto nesses estacionamentos privados, mas é uma coisa que não é correta. Você tem que ter a sua chave no seu bolso, seu carro bem estacionado. Aracaju não tem. Como é que ele vai crescer se você não tem onde botar o seu meio de transporte, o seu carro? Vá atrás de uma vaga em Aracaju, no centro da cidade, da Praça Camerindo até o mercado, depois do mercado, procura uma vaga que você vai ver se você tem, para você fazer sua compra ou ir em alguma loja, ou matar a curiosidade. E às vezes você fala de falta de espaço. Eu lembro que eu fui para São Paulo. São Paulo é um fluxo imenso de carros, né? E tem prédios de estacionamento, né? Um Exatamente. prédio desse resolveria muita coisa, por exemplo, né? Muita coisa. Um prédio só de estacionamento. Você E vai outra excluindo- coisa, o poder público pode fazer parceria. O poder público pode construir e cobrar. Cobra lá, taxa. Mas não pode deixar refém toda a sociedade que precisa ir. E tem que ir de carro mesmo, ou de ônibus. Se for de ônibus, tudo bem, mas as pessoas têm seus carros. Aracaju tem uma quantidade de carro acima do normal, né? Acho que é uma média de 2 carros por cada residência. Mas a pessoa tem o direito. Tem residência que tem 6, 7. Aí, lá em sua casa, eu não sabia que você tinha comprado Tem mais. residências que tem. Olha, né? eu não sabia que você tinha comprado mais um, né? Eram 5, né? Os anjos da boca mole digam amém. Pois é. Então é isso, sabe? É isso. É isso. O idoso, por exemplo. Idoso não. A nomenclatura Eu ia dizer isso mudou. agora, porque eu falei idoso, você me corrigiu aqui em off, Não, né? é porque A pessoa idosa, né? o Brasil é fantástico para mudar de nomenclatura. Não é mais o idoso, é a pessoa idosa. Mas não muda as ações que empreende sobre Que é o mais importante. sobre essa É o classe, crucial. essa classe que o cidadão que é cidadão realmente, ele tem a obrigação de amparar o idoso, seja lá quem for, um vizinho, um estranho, o que for. O idoso é a última etapa. A pessoa idosa é a última etapa da nossa vida. Então a gente tem que homenageá-lo com flores, né? Aracaju não tem essa estrutura. E na contramão da história também está o atendimento à criança e adolescente. Principalmente as mães que precisam fazer uma diária, arranjar um trabalho para ajudar no orçamento doméstico. Não pode sair porque tem uma criança e a criança precisa ficar com alguém. Se ela for trabalhar, pagar um salário mínimo, ela tem que pagar o salário mínimo para ficar com a criança. Então as creches, eu estou cansado de falar, e o político consciente, a exemplo da minha prefeita Emília Corrêa, fala exaustivamente sobre esse tema.
que parece que tudo pode acontecer. Você pode asfaltar, é importante. Mas primeiro você tem que tratar da parte humana. Não adianta Pessoa. você tratar do cimento se você não trata da carne. Mas isso aí, que é uma preocupação minha, é uma preocupação, e aprendi Não adianta agora na creche se não campanha, tiver criança, né? Se aprendi a mãe muito tiver... mais com a própria Emília. Eu estou usando as palavras que ela sempre usou e que para mim foi um aprendizado. Né? Então você tem que criar da carne, do ser humano. Ah, mas eu preciso asfaltar aquela rua. Vamos asfaltar. Mas adianta você asfaltar aquela rua e não dar um posto de saúde qualificado. São filas. Eu chego no Nestor Piva, rapaz, qualquer hora que você chegue lá, tem 80, 100, 120 pessoas para serem atendidas. Aí tem o Papa Fila. O Papa Fila é aquele médico que não é comprometido com a profissão e com a responsabilidade, com o compromisso que ele tem com o ser humano. E quanto mais paciente ele atender, ele é mais privilegiado pela empresa que toca a rede de saúde naquela área. Por quê? Porque ele produziu. Agora, e a qualidade? E você atender um paciente, seja lá onde for, em 5 minutos, 7 minutos, passar. Olha, você precisa. Cataflã. Tem até médico por aí que é chamado de doutor Cataflã. Né? Então, é um amigo meu, do Augusto Franco, que sempre disse isso. Olha, na minha empresa, o médico, você vai para lá fazer uma revisão e botaram o nome do doutor Cataflã. Nem olha pra cara do paciente, é Não, não é. cataflã, cataflã. É dor de cabeça. Agora não sabe a origem daquela dor de cabeça, né? Então é isso, Tuca. É esse Bertolino que está vinculado a essa sociedade aracajuana, que falei do Mosqueiro, mas posso falar de qualquer ponto da cidade. Falei do centro da cidade, mas posso falar da sua região, da Jabotiana, do Largo da Aparecida. A estupidez que é quando dá um chuvisquinho. Não precisa chover muito, não. E você sabe, todos são testemunhas de que na avenida principal já choveu um período que alagou tanto que o cidadão andou de jet ski ali. Ali no Santa Lúcia. Que tem só uma saída para a cidade. Aí você diz, é o quê? Eu discuti quando fui vereador em Aracaju, eu levei para a Praça do Sol Nascente de JK um projeto que eu sempre tive, que é o Cidadania na Praça. É você discutir com a sociedade daquela área os problemas daquela área. E aí eu levei, na época era Mendonça Prado, secretário de Segurança Pública, levei o Hérito Mangueira, levei o presidente o secretário-geral da OAB, doutor Dantas Santana, de Direitos Humanos, quando houve aquela discussão da menoridade penal. Não, menor de 16 anos tem que responder também como adulto. A lei é a mesma. E aí houve aquela discussão, eu levei para a discussão na praça e discutimos muito a questão das enchentes. Levei uma professora catedrática de geografia. E é muito simples. É uma dragagem que tem que começar do Rio Poxim, que agora estão fazendo emergencialmente porque para o mês de eleição. E não estou dizendo isso por dizer, eu digo isso, quem diz isso é a própria sociedade. O Largo da Aparecida, que eu vou toda vez que enche, eu ando lá direto. Ali é complicado. É uma loucura, rapaz. Enche, as crianças andando na água, aquela água voltando do esgoto, misturada com rato, a leptospirose na porta de sua casa, aí vai a gestão municipal. Ah, vamos levar quentinha. Porque o povo está ali impedido de cozinhar de tudo. A água invade, né? Vamos levar Termina quentinha. ali, né, as pessoas, termina seca, as pessoas se reconstroem, mas acontece novamente, né? Exatamente. Todo ano é a mesma coisa, a mesma Aí o que luta. acontece? Você leva a quentinha. Quentinha, rapaz, é a base, é estômago. Mas você tem que ter uma solução. Por que 2025 vai encher novamente ali? Por que 2026 vai encher? Quentinha resolve? Quentinha alimenta naquele momento pela necessidade natural do ser humano. Mas isso não é a solução. E não se resolve o problema. Então, onde você imaginar de Aracaju, você pode discutir comigo, que eu sempre busquei conhecer Aracaju e conheço Aracaju em loco. Né? Não são esses candidatos enlatados, engessados, importados, que vêm para Aracaju para ser uma autoridade, né? Através do voto, engessada,
por uma equipe, né? E que vai defender Aracaju. Eu sei defender Aracaju. Qualquer lugar que você imaginar, eu sei defender Aracaju. Médicos com um canal que precisa ser reparado. O que você imaginar, com detalhes, a gente sabe. Porque eu passei pela Câmara e quando passei por lá, eu passei como servidor da sociedade aracajuana. Então eu tenho uma obrigação. Se você tem o seu programa, se o nosso amigo é dono disso aqui, ele tem a obrigação, o mínimo é de que conheça isso aí. E mais ainda quando é uma coisa voltada para o poder público, porque você está sendo pago é pela sociedade. Você nem é pago pelo governador, nem é pago pelo prefeito, nem pelo presidente da República. Você é pago pelo contribuinte, por todos nós, né? Então eu sou um servidor da sociedade através da qual eu me elegi. Essa é a minha visão, essa é a minha leitura e sempre será assim. Isso aí, esse é o Bertolino Menezes. A gente tá quase chegando no nosso horário, papo bom, a gente passa logo. Mas tem muita coisa Mas ainda. a gente tem a gente coloca nas nossas redes sociais a caixinha de perguntas, né? Que são perguntas que as pessoas os curiosos, ou enfim, os admiradores ou não, eles fazem perguntas para os convidados da gente, né? Então a gente coloca essa pergunta, na verdade, sugere essa caixinha no Instagram, @Palavra de Brother, e quem quiser participar ao vivo aqui, fazendo pergunta para o convidado, eles mandam essa caixinha. Tem uma pergunta para você aqui, Bertolino, dessa caixinha de Brother, que é: qual o principal projeto você apresentou enquanto vereador? Olha, eu era assim, meio que às vezes sou interpretado como encrenqueiro, radical, não sei o que e tal, porque eu vivi muito Aracaju e seus problemas. Apresentei muitas emendas, apresentei projetos, mas eu apresentei um que se destacou mais. E isso mexe com a dignidade da pessoa, isso mexe com a honestidade da pessoa. Porque interessante, sabe, um adendo a isso aí. Hoje o cidadão ser honesto virou, ele recebe aplausos. Político honesto hoje, ele é homenageado. Por que ele é homenageado? Se honestidade é uma obrigação, você não está fazendo favor, não é uma virtude sua. Sim. Ser honesto é uma obrigação nossa enquanto cidadão, ou então ele não é um cidadão. Porque o cidadão é aquele que anda dentro da lei. O que não é cidadão, ele anda às margens da lei. Então eu apresentei um projeto e, graças a Deus, com muita dificuldade ele foi aprovado, e foi o projeto de Ficha Limpa. Aí você pode dizer, mas hoje o Congresso aprovou esse Ficha Limpa. Mas na época não tinha. Eu era suplente. Quando assumi, eu já estava com o projeto pronto. Aí teve vereador que disse: e agora? Onde é que eu vou botar meus assessores? Eu digo: bote na sua propriedade. Você tem a chácara? Tem uma chácarazinha ali. E o seu assessor fez o quê? Não, ele deu um desfalque. Então, bota ele cuidar das finanças, para pagar a folha de pagar dos funcionários lá na Do que é seu, né? O que é seu. Agora, por que eu, enquanto contribuinte, enquanto figura humana, que pago a ele através dos encargos sociais, todos pagamos impostos, pago o salário dele, e ele já cometeu uma ilicitude, já transitado e julgado, e eu tenho que pagar um cara que um estuprador, é um cara que já cometeu uma ilicitude do ponto de vista financeiro, um erro, o que for. Não, você bota ele na sua propriedade, no seu particular. E foi uma discussão, teve até um vereador, ele disse: você é contra a ressocialização. Meu amigo, eu sou contra. Vem aqui, se o cara é condenado e cumpre uma condenação, mesmo que fora, né, aquele que não fica preso, e ele é condenado porque ele estuprou uma criança. Você, se tiver filho, se tiver criança em casa, você botaria ele para ser, ele ou ela, né? Falando do ponto do ser humano de modo geral, tanto masculino como feminino. Colocaria essa pessoa para ser babá do seu filho? Ah, não, você é doido, não sei o quê, não faria um negócio dele. E por que você tem que botar no lugar público, na sociedade? O cara que cometeu, que furtou, roubou, fez o que foi, tomou dinheiro de alguém, e é condenado. Igual a Bareta falava, né? Leve para casa. Né? Leve para casa, né? Você botaria aí ele pode ir para a Secretaria de Finanças, ser diretor de finanças, né? Ser o cara que opera ali com a parte financeira. Por que você não bota ele para pagar? Você tem empresa?
Ah, não tenho, mas você tem um parente que tem e tal. Bote ele no setor de finanças para receber dinheiro, as faturas para pagar, para movimentar a parte financeira sempre. Não, não posso, o cara fez isso. É porque ele tem que trabalhar para a gente que paga a ele. E porque se não pega e entende e conclui que um cara desse, que não é um cidadão, enquanto ele está sentenciado, ele não é um cidadão, ele está à margem da lei, aí ele toma a vaga de um cidadão, um pai de família, um jovem, o que for, que é um cara de uma linha respeitosa, um cara de uma linha extraordinária, né? Aí você que passou na escola, que está aí lutando, aí você tira o cara bom, o cara lícito, o cara que tem uma formação, né, quase que perfeita, para botar um cara que ele foi sentenciado pela própria sociedade, porque a justiça representa a sociedade. A justiça não é o desembargador. O desembargador faz cumprir o que estabelece o Código Penal, o Código Civil, enfim, ele segue. Mas a justiça somos nós, sociedade. E pasme ainda, veja como é essa sociedade. Quem faz a lei não é o juiz, não é o desembargador. Não tem isso, não é o advogado. Quem faz a lei somos nós. Mas como? Eu nunca disse que a sociedade é contra tantas leis que tem aí, mas quem faz a lei é o Congresso. Quem botou o Congresso lá? A sociedade, nós, né? Os deputados e senadores. Eles é que fazem, manipulam, fazem o que quer. Ah, mas foi ele. Mas não foi você que botou lá? E por que você reincide no erro e na alteração vota nele? Você não pode reclamar da lei que está aí. Você tem que estar sempre melhorando, sempre buscando, porque eu sou, Tuca, inteiramente contra o voto nulo, a abstenção, a falta de manifestação eleitoral no dia da eleição. Por quê? Porque, primeiro, Tem muita gente que se esconde atrás desse voto nulo, né? primeiro quando você se anula, você está concordando com o que está. Ah, não vou votar mais não, que ninguém presta, não sei o quê, esse gestor que está aí não vale nada, né? Estou falando no campo hipotético. Mas se você não se anula, se autoanula, não vota, não escolhe outro, você está concordando com aquilo ali. Então não é essa a recomendação. Não há essa revolta, porque sempre tem alguém que você pode buscar lá no fundo do poço. E não estou me referindo a Bertolino, não faço referência a mim nesse caso, porque seria suspeito em fazer, né? Em fazer essa defesa carreando esse apoio para mim, enquanto candidato, mas aí você faz e vai lá e busca alguém. Pode ser Bertolino, pode ser outro, mas tem alguém. Nada do mundo é unânime, até porque a unanimidade é burra. Uhum. Então, não é possível que num universo desse não tenha alguém lá para você escolher e sair dessa mesmice, que não estou também fazendo referência à gestão atual nesse contexto. Eu estou falando genericamente. Aí eu faço uma comparação. Eu sempre digo nas minhas conversas por aí afora, eu gosto muito de discutir coletivamente, o problema do bairro, o problema seu, da cidade. Não é o seu problema pessoal de, não tenho dinheiro para comprar bujão, para conta de água, isso aí para mim não existe, é outra história. Mas eu sempre digo, Aracaju é um privilegiado esse ano na eleição. Por quê? Porque ninguém pode ter dúvida, essa é a minha leitura, é a minha visão, de quem escolher para gerir a nossa cidade a partir de 1º de janeiro. Não há dificuldade nenhuma. Basta que você bote na mesa os nomes e faça as devidas comparações. Veja o histórico de um, veja o histórico do outro, veja o que fez, veja quem está por trás daquilo. E aí é muito fácil. Para mim foi muito fácil. E é por isso que eu estou com a Emília Corrêa e não abro, como diz o sertanejo, nem com um trem carregado de metralhadora no meu ouvido. Ô, Bertolino, vamos para mais uma pergunta aqui. A Tânia, ela fala bem assim: eu sou cuidadora de idosos, né? E tenho uma preocupação muito grande aprendendo com pessoa idosa, viu, Tânia? É, qual a sua. Ela quer que você fale sobre isso, sua proposta sobre pessoas idosas. Aí, primeiro, eu O acho que é que que o você ser pensa humano, sobre isso em o que relação eu a. penso naturalmente é que ninguém pode se dizer cidadão sem que não necessariamente tenha um carinho, tenha uma preocupação, tenha uma ação voltada para a pessoa idosa. A pessoa idosa ela tem que ter tratado da melhor forma possível.
E mais ainda, se você teve um probleminha com uma pessoa que hoje virou idosa, trate com mais carinho ainda, não guarde rancor, não. Sabe por quê? Porque nosso caminho é esse. O caminho da humanidade é esse. Para quem tem o privilégio de envelhecer, Envelhecer, é. né? Para Nem quem todos tem, têm esse pois é, privilégio. né? Existem as fatalidades e fatalidades. Então, o cidadão verdadeiro é aquele que não apenas respeita a criança, mas que ele respeite a pessoa idosa. A pessoa idosa, o Brasil está envelhecendo segundo as estatísticas do IBGE. E isso é preocupante. Por quê? Porque cada vez mais é difícil a mão de obra qualificada. Muito difícil. Cuidador, cuidadosa de idoso, hoje está escasso. E na medida que o cidadão ou a cidadã envelhece e que não tem, talvez até muitas das vezes, o aconchego, né, o carinho, o amor, o afeto da família, ou que não tem uma atenção maior da família, até por falta de condição financeira da família, ele vai esbarrar na instituição. E o município não se preocupa de jeito nenhum em dar uma assistência não especial, que é o que deveria ser, mas pelo menos o natural, para mostrar ao idoso que ele teve uma passagem que todos nós passamos, uma passagem decente. Ele foi ao encontro de Deus, mas que foi aliviado, foi na paz, sendo recebido, sendo acariciado No pela mínimo com sociedade. respeito, né? O mínimo do respeito. Eu fui no SAMI, fiz uma entrevista, inclusive, com o Eu vi, diretor-geral. tá no ponto de vista, né? Eu Sai vi, do tá na ponto de internet. vista, né? Fantástico. Lá é uma coisa muito bonita, muito organizada. Mas é limitado. Por que é limitado? Porque eles recebem ajudas da sociedade civil. Aí você vai para o poder público. Aí o poder público, o que é que faz? Nada. Parece que o velho deixou. O idoso, né? Que é o velho também, meu velho pai, enfim, né? Falo o velho de forma humana, de forma carinhosa, de forma mais do que apaixonada. Parece que o velho é um estoque, como diz um amigo meu, é um estoque nativo. O poder público trata a pessoa idosa, os nossos queridos velhinhos, como um estoque inativo. E o que é o estoque inativo? É aquele que não produz, é aquele que precisa de atenção, às vezes até 100%. Aquele que não vota, às vezes, né? Não, às vezes não. E eu ia lá. E é aquele que não produz o voto, muito embora tenha uma extensa família, né? Mas ele diretamente não vota, porque não precisa votar constitucionalmente, ou até às vezes quer votar, mas não está na sua plena condição física. Então o poder público esquece e transforma os nossos queridos seres humanos em estoque inativo, que não serve mais para a sociedade, a não ser para dar trabalho, na visão irresponsável que a gente vê na gestão pública de um modo geral. Bacana, Bertino. Tá muito bacana o papo. A gente tá com o tempo já quase esgotado já. Mas vamos fazer a última pergunta aqui. Porque tem algumas perguntas aqui, mas eu vou focar nessa aqui que eu acho que ela é bem polêmica, vamos dizer assim. É sobre a liberação da maconha. Contra. Certo? Contra. Pronto, já respondeu. Não, mas fale sobre. Não, mas deixa eu dizer uma coisa, olha. porque a pergunta era justamente essa. O Felipe pergunta contra ou a favor da Pronto, legalização. eu vou dizer da... porque eu sou contra. Eu não sou contra apenas porque a minha formação familiar me leva a isso. Isso tem uma influência extraordinária. Eu não sou contra quem faz o seu uso. Né? É uma deliberação agora, né, oficial, dada pelo Supremo Tribunal Federal, que vai de encontro aos princípios cristãos, né? E as pessoas interpretam da forma que acham que devem interpretar. Inclusive, do ponto de vista político, eu recebi o conselho. Quando eu passei pela Câmara, eu bati muito, falei muito. Não do usuário, que é um caso de saúde pública. O usuário é vítima da sociedade, o usuário é um caso de saúde pública, mas do tráfico. E aí alguns colegas falam, rapaz, você tem medo do traficante? Não, eu tenho medo de nada. Porque entre o traficante e Deus, eu sei de quem recebe a proteção. Aí o que é que acontece hoje? Repare o absurdo para dar uma resposta muito objetiva, muito sucinta. Você legalizou a venda, ou o uso da caneta, por exemplo. Mas você vai no mercado e você tem caneta, né?
Você vai na boteca, não sei o que, tal. Você tem o vendedor oficial que você pode vender. Aí você legaliza a maconha 40 gramas. 2 piadas. A primeira, Não legaliza o comércio. quando é que você vai ter os agentes de segurança para reprimir alguém que esteja fumando 1 quilo de maconha? Ele tem uma balança para ver. Aí o cara está aqui fumando um cigarro de 40 gramas, daqui a pouco pega outro. Como é que a segurança, os policiais, a justiça, os agentes de segurança vão inibir? Então, está aberto. O cara pode botar de 80 gramas o que for. E o mais grave, você legaliza o produto e você não encontra um ponto de venda legalizado. Como é que pode? Diga aí. Isso realmente não faz sentido. Como é que pode você legalizar um produto para consumo nacional se você não tem quem venda? Quem é que vende? O Supremo, que me desculpe, agiu de forma extremamente equivocada na medida em que libera um produto que não tem onde comprar, ou seja, ele liberou o tráfico. Ele fortaleceu ao extremo o tráfico de maconha no Brasil. Você não tem um mercadinho, você não tem um boteco, não tem uma casa que você possa ir lá comprar, mas você pode fumar. Mas você não tem a quem... Legalmente você não pode... Você não tem a quem Tá comprar. fumando, beleza, tá liberado os 40, mas pegou aonde, né? Pois Comprou é, aonde? não tem. Existe isso. Que coisa louca um negócio desse. Você legalizar um produto que você não tem onde comprar, mas você fuma e todo mundo vê. Se a polícia pegar... Não, meu amigo. Você comprou aonde? Não lhe interessa. Porque eu posso fumar até 40 gramas de coisa. Então... Eu tenho tanta coisa para falar disso, para dizer que o uso, quando eu digo que o uso da droga ele é consequência que vem da raiz, da família, né? do trato, da formação da criança, do adolescente, do jovem, por aí vai. Mas o governo não se preocupa de, ao invés de liberar uma maconha, que não foi o executivo nem o legislativo, que achei fraco, o Congresso não tem o direito de se submeter em casos desses que envolve toda a sociedade, se submeter ao Supremo Tribunal Federal. Eu não entendi isso aí. Porque o Congresso somos nós, eleitores, que colocamos os nossos representantes lá. Mas no Supremo a gente coloca. Você botou algum ministro lá. Como é que ele tem mais poder do que a população brasileira? Do que a população de um país, de uma nação? Não sei que lei é essa. Então eu condeno de forma veemente. E quando digo que o usuário é uma questão de saúde pública, é porque você tem que ver porque aquele usuário, como ele foi criado, qual era a condição financeira, econômica dos pais, se ele tinha comida em casa, se quando a criança nasceu ela foi não apenas amamentada, que isso aí é uma alimentação natural, mas e daí para frente, se ele se alimentou bem, se ele frequentou escola pública, né? Se ele foi bem tratado, se ele tem um trauma, se os pais têm uma relação, né, de respeito recíproco, para dar aquilo ali como exemplo para a criança e dali para frente. Não tem nada disso, né? Aí ele não tem uma escola que preste, porque interessa ao governo federal, principalmente, que a gente tenha uma nação analfabeta, para o poder de manipulação ser bem maior, né? Então toda essa raiz já nasce podre. E o resultado é esse que você está vendo aí. Agora vou lhe vender um carro. Sim, mas qual é a fábrica? Não, vou lhe vender. Aí amanhã eu estou na rua andando de carro, mas não posso dizer que é Na Feira das Trocas. na Feira das Trocas, né? Que é onde se comete boa parte da ilicitude em determinadas comunidades. Bertolino, só lhe agradecer, cara, de coração. Antes da gente se despedir, Brodinho, vamos falar da Ricardo Sá rapidão. Hoje o papo foi tão bacana que eu esqueci até de falar dos nossos patrocinadores. Ricardo Sá, o melhor som que há. E ninguém dentro desse estúdio melhor do que Brodinho para falar sobre essa ultra, hiper, mega, master empresa sonorística, Ricardo Sá. Isso aí, Tuca Veloz. Como sempre a gente vem falando aqui no programa, a palavra de ordem da Ricardo Sá é investimento, né? Então, recentemente já as novas mesas da Yamaha chegaram, né? No caso, são as novas Rivage. Não, desculpe. Ai, meu Deus, esqueci o nome da mesa. Mas enfim, tem uma nova mesa. Como eu lhe falei no programa da semana passada, sempre precisa ter um modelo a mais de uma mesa para atender os requisitos técnicos das bandas, né? Que eles sempre estão requisitando mais de uma mesa. Tinha até
a segunda Yamaha DM7, mas a DM7. Rio D2. Exatamente, perfeitamente. Então, essa é a mais nova aquisição e está a caminho aí mais caixas LS6 da Norton para compor mais ainda os sistemas de som para conseguir atender mais e mais eventos simultâneos, né? Porque no caso do São João, teve até um momento assim que não tinha mais nenhum equipamento à Eu disposição imagino. para atender nenhum evento. Então, era o Forró Caju acontecendo, era o Arraiá do Povo acontecendo, eram outros Festas eventos interiores, em outras cidades, porque Ricardo Sá tem todo mundo, né, cara? Exatamente. Então, aconteceu de não ter nenhum equipamento sobrando, entre aspas, assim, para atender uma necessidade. Todos os equipamentos estavam sendo utilizados durante o período de São João. E para evitar isso no ano seguinte, mais investimentos foram feitos durante esse ano para que em 2025 seja um atendimento ainda mais extensivo, né? O homem não para. Ele já esteve na Europa já esse mês, não? Ele vai, eu acredito que ainda esse Porque vai buscar mês mercadoria ou na próximo Europa, mês. viu? É a Norton, né? É a Norton. É a fica, né, em Norton. Portugal, exatamente. Ele sempre vai lá para comprar material, traz para cá. É por isso que a Ricardo Sá é o que é. Não para de crescer e é o melhor som que há. Ricardo Sá, não é isso, É Bradinho? isso aí. Coisa boa. Vamos para Vilela Produções direto? Vamos nessa. Ó, Vilela Produções, nesta Nossa, quinta-feira show. agora, ó, Nosso negócio. é um espetáculo. A gente Boa. inicia e termina assim. Então, ó, depois de amanhã, né? Temos, dia 29, tem o aclamado evangelista Dave Dave Leonardo, Leonardo. exatamente, no Constâncio Vieira, com uma turnê que promete inspirar vidas. O nome da turnê é Antes e Depois, tá? Boa. As inscrições para que você assista esse espetáculo, ela é no ingressodigital.com ou na Cassel Celulares da Avenida Hermes Fontes. Lembrando a vocês, Brodinho, que no ar já está o sorteio para você, sim. né? Depois Exato. de amanhã já. Então, vai no Instagram do Palavra de Brother, @Palavra de Brother. A gente sabe que como a gente promete que todos os episódios, todos os espetáculos da Vilela Produções, a gente sorteia um par de cortesias de ingressos para você curtir na faixa Boa. cada espetáculo da Vilela. Então, vai lá já no Instagram da gente que o sorteio já está disponível. Fechou? Fechou demais. E abrindo, Brodinho, os trabalhos de setembro, dia 1º de setembro, tem as aventuras de Mike, né? Boa, Mike. É uma coleção de livros de sucesso com mais de 1 milhão de unidades vendidas e virou peça, né? E vem para Aracaju. Leve a criançada que elas vão adorar. As aventuras de Mike, tá? Ingressos na bilheteria do Teatro Ateneu e no site ingressodigital.com. E no dia 28 de setembro tem Tarja Preta, o novo show do Diogo Almeida, né? Ela é uma terapia coletiva para quem trabalha na educação ou não, né? E precisa de um alívio para a cabeça, tá bom? Ingressos no Simpla, fechou? Vamos embora. Vilela Produções Nosso negócio. é um espetáculo. Agora sim, Bertolino, meu irmão, queria agradecer de coração. Tá bom, quem agradece Grande sou eu, amigo, né? de verdade, adorei o papo, esclarecedor, bom entender os seus projetos, principalmente pra galera que nos acompanha, que talvez não lhe conheça ainda, é interessante por isso também. Obrigado de coração, irmão, de verdade mesmo. Tá bom, eu agradeço, mas lhe digo, tinha muita coisa ainda para falar sobre Aracaju. A gente pode marcar um segundo episódio aí, quem Não, sabe. aí você grava Aí depende comigo. de você. Aí é, Aí Como você é? grava um comigo. aí, Pra aí. gente conversar. Tá certo. Aí, tô- já chamou, tô tá à vendo aí? disposição. Aí. Aí veja bem, mas o que está faltando ainda falar, eu vou transformar em prática a partir de 1º de janeiro, se Deus quiser, na Câmara de Vereadores. 22, 1, 2, 3. Eu ia perguntar isso também, é 22, 1, 2, 3, né? 22, isso. 1, 2, 3. Sucesso, meu irmão, tudo de bom. Tá bom, e quem sabe o resultado... Aproveita também para falar as redes sociais aí, pra galera É, acompanhar nas redes Bertolino sociais. Menezes, acompanhe, veja a minha vida, vá para o YouTube, veja lá na Câmara tudo que eu fiz, deixei de fazer. Se cometer, como já disse, alguma ilicitude, e me corrija. Veja o meu Instagram e pode me corrigir, porque a correção construtiva ela só engrandece e fortalece o cidadão e o político principalmente. Maravilha. Tamo junto Bom. mesmo de coração. Bom, muito obrigado a todos. Não deixem de se inscrever em nosso canal. Até a próxima terça-feira, em nosso bate-papo de número 141. 141. Aqui em nosso canal, obviamente. Valeu, Brodinho, meu parceiro Rafael Valeu, Toró, Tuca. Casa Criativa. Já esqueci, Vilela Produções, Ricardo Sá, Fábio Jatobá, Academia Ajufite e todos vocês que nos acompanharam até agora. Olha só, Brodinho, Oi. feliz aniversário. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Apaga a luz aí que eu vou lhe dar seu presente agora. Tamo junto, até terça-feira. Valeu.